E aí, galera, bom dia. Esperar um pouquinho a galera chegar. Que a gente começa a nossa aula. E, galera, acho que é só isso aí mesmo, tá? Estamos em 10 alunos, eu acho que é isso aí. Acho que a galera acordou tarde. Só para que vocês tenham ideia de como que eu faço o levantamento, né? Deixa eu compartilhar minha tela. Só para vocês terem uma ideia de como que eu faço o meu compartilhamento das questões, né, que eu mais... para poder fazer essas revisões, por exemplo, do capítulo... Eu estou no capítulo 8, tá? Olha, eu estou no meu capítulo 8 da Física 2. Lembrando que as 7, 8, 9, 10 e 11 estamos no nosso capítulo 8. Ó, potência elétrica e energia. E as questões que teve um menor índice de acerto, do menor índice de acerto, então a gente começa assim, qual foi que teve maior? Então, olha só, 6 de 18 acertaram. Então, quer dizer que eu tenho 18 alunos fizeram essa atividade e só 6 acertaram essa questão número 10. 9 alunos acertaram a questão número 7, 13 acertaram a 3, 13, 14 acertaram a 6. Então, quer dizer que aqui me dá o percentual de acerto, né? Então, quer dizer que do menor percentual, das 5 questões que o menor índice de acerto. A partir daqui, vocês começam a acertar, teoricamente, mais de 78%. Então, eu estou pegando a ordem que aparece lá na minha lista das questões que vocês menos acertaram, tá? Aí não necessariamente é a ordem que está lá no livro de vocês. Então, ó, se vocês observarem, eu estou confeccionando aqui a Física 2. Né? Coloquei aqui, eu vou colocar aqui Física 02. Né? Física 02. Do capítulo 7, esse número 1 não é a questão número 1 lá que vocês, né, que vocês têm no livro de vocês, né? Mas vocês, por exemplo, ó, vamos pegar
ou da corrente elétrica. Vamos ver o relatório. Aqui eu tive 19 alunos que fizeram a atividade e a questão que teve maior índice de acerto, menor índice de acerto, foi a questão número 10. Então, aquela 1 lá é a 10 do livro de vocês. A 2 é a 6. A 3 é a 9. Tá? Porque aqui eu pego as questões que vocês mais erraram, tá? Para fazer revisão, porque subentende aquela que vocês acertaram, a não ser que tenha uma dúvida específica, e quem tem essa dúvida específica, me pergunta aí no WhatsApp. Então, aqui eu consigo ter um diagnóstico dos alunos que fizeram. Eu sei que de 36 alunos, 19 alunos não representa o total. Na verdade, nós estamos com o quê? Eu tenho metade da turma fazendo, ó, 53% dos alunos fizeram, 47% ele não fez. Capítulo 7. O capítulo 8, que é potência e consumo, aqui, ó, potência elétrica e energia, eu tive 50% da turma que fez. Né? Alguém começou e não terminou. Aqui eu consigo saber os alunos que começaram a fazer os seus rendimentos e também consigo saber também, né, todos os alunos que começaram, tá vendo? Ó, e terminaram, e aqui eu tenho seus rendimentos. Aqui eu consigo ver todos os alunos, quem finalizou, quem não iniciou, né, quem está iniciando. Eu consigo ver tudo aqui. Não estou especificando nome nenhum. Então, por exemplo, ó, eu consigo saber que o Matheus está em andamento. Ele começou em algum momento, só que ainda ele não terminou. Eu consigo saber também o relatório dele, quais as questões que ele já fez, qual que ele não fez ainda, qual que está faltando. Tá? E eu consigo ver a data que terminou. Ó. Finalizou, por exemplo, a Luíse finalizou no dia 15 de junho. Ou seja, finalizou isso o quê? Foi segunda-feira? Hoje é 16, isso aí. Então, ó, a Maria Clara finalizou dia 25 de maio. Então, eu consigo saber a data e o horário que finalizou. Então, por exemplo, se eu quisesse falar, olha, até data tal vale X, até data Y falar de datas, limites, eu conseguiria saber também. Mas aqui a gente não tem data limite. Né? O objetivo aqui é que faça a atividade, cumpra a atividade, para que vocês possam fazer VHA. Virou VHA, acabou, a gente vai ter agora uma nova versão. Né? Então, acabou a verificação de habilidade de aprendizagem, a gente encerra aquele ciclo. Quem fez a atividade fez, quem não fez, acabou, a gente vai para um outro ciclo. Tá? E aí, gente, depois que eu faço isso, o que eu consigo fazer? Eu vou ver uma visão geral. Então, essas questões aqui foram as questões que vocês tiveram mais dificuldade. O que eu faço com essas questões? Eu exporto as questões, elas vão vir para o meu computador em Word, que ó, já apareceram aqui para mim. Ó. Só que se vocês perceberem, ela já aparece com o número 1, 2, 3. Então, lembra, o 1 é a questão de menor índice de acerto, tá? São as 5 questões. E aqui aparece para a gente as questões para que a gente possa, né, tipo, resolver com vocês. Então, são essas questões que nós vamos resolver na nossa revisão, tá, gente? Eu já estou montando aqui, eu vou começar hoje com o capítulo 7. Vamos lá para a Física 1, já está pronto também. E aí a gente depois vai acrescentando esse material. Eu acredito que essa semana dá para terminar bastante coisa, né? Dá para fazer bastante coisa. Já vou começar o capítulo 7, ó, da Física 2. Mas primeiro, né, vocês sabem que eu falta ainda um detalhezinho ainda sobre refração e ângulo limite. Então vamos lá. Vocês perceberam ali, acredito que vocês perceberam, que o índice de pessoas que estão fazendo, né, ainda é muito baixo. Né, ainda é muito baixo, né, mas foram que estão fazendo. Né? Gente, já fiz essa, vou fazer essa aqui agora. Ó. Vou fazer a 2, depois a gente vai para 3, tá? 4 e 5. Então vamos lá. Tá? Vamos fazer. Galera, eu falei para vocês que eu não vou cobrar questão matemática de refração da luz para vocês,
É uma característica, não é minha, é do Enem. O Enem também não gosta muito de cobrar questões matemáticas relacionadas à ótica. Ele gosta muito de questões teóricas. E eu acredito que, sim, e na minha visão, as questões teóricas são realmente muito mais interessantes do que as questões matemáticas quando se trata da ótica, né? Tem muito mais aplicações, muito mais... faz muito mais sentido para o aluno quando eu falo de teorias da ótica do que a parte matemática. Então, é o que eu vou cobrar na minha atividade. Gente, a atividade está muito fácil, muito simples, tá? Não quero ver ninguém acertar menos de 8 questões das 10 que nós temos lá, tá? Não quero ver ninguém acertar menos de 8 das 10 que temos lá. Muito fácil. Galera, olha a questão aqui, então. Deixa eu pegar o pincel aqui para a gente discutir. Observe a figura. Desejando determinar a velocidade da luz em um material transparente, uma pessoa concluiu que esse material, em meio a um disco de centro em C, usando uma fonte de luz F, que emite um estreito feixe luminoso no ar, ele deslocou-se F em torno de C e, verificando que se obtinha na posição mostrada da figura o raio CP tangente à face plana do disco. Aí, olha só o que ele disse para a gente. Ele disse para a gente que, considerando a velocidade da luz no ar igual a 3 vezes 10 a 8, e sabendo-se que seno de 30 é igual a cosseno de 60, que cosseno de 30 é igual a 160, o valor da velocidade da luz no meio transparente é... Então, gente, o que está acontecendo aqui, cara? Qual o fenômeno que está acontecendo aqui? Esse raio ele não conseguiu sair. Ele entrou, mas ele não conseguiu sair. Né? Se ele não conseguiu sair, então quer dizer que esse ângulo de incidência aqui, ó, vou traçar normal aqui, ó, então essa é a minha normal, esse ângulo de incidência aqui nada mais é do que meu ângulo limite. Quer dizer que a luz chegou no máximo que ela vai dar um rasante. A partir daqui, eu vou ter uma reflexão total. Então, esse I aqui, esse ângulo de incidência aqui é meu ângulo limite. Então, posso dizer que I, vou fazer aqui no cantinho, ó, I, né, esse ângulo de incidência aí, nada mais é do que o meu ângulo limite. E nós aprendemos que o ângulo, nós aprendemos já nesse capítulo que o seno do meu ângulo limite é igual ao índice de refração do menor dividido pelo índice de refração do maior. Beleza. Aí eu preciso saber que ângulo é esse. Se aqui vale 30, ó, aqui é 30. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Então quer dizer que esse ângulo aqui, ó, vale 60. Então quanto que vale o ângulo limite? Qual é o máximo ângulo aqui, ó? A partir daqui vai ter reflexão total. Então a luz já deu rasante dela, já mostrou que ela não vai conseguir sair se esse ângulo de incidência for maior do que 60 graus. Então quer dizer que eu já sei quanto que vale. Então vai ser assim, ó, seno de 60 graus vai ser igual. Do menor é sempre do ar. O índice de refração do ar dividido pelo índice de refração desse material que foi feito esse disco, que eu não sei que material é esse. Vou colocar aqui do material. Pronto. Sendo de 60, ele falou que vale 0,86. Então, vou colocar aqui. Aí ele falou o seguinte para a gente. Galera, o índice de refração do ar, a gente já sabe que é 1. Né? A gente já sabe que é 1, então vou colocar. Só que do material eu não sei. Né? Do material eu não sei. Mas ele não quer do material, ele quer a velocidade da luz nesse meio. Então, nós já aprendemos lá no nosso capítulo, se não me engano, capítulo 7, que índice de refração é igual à velocidade da luz
dividido pela velocidade da luz nesse meio material. Então, vou substituir aqui, ó, 3 vezes 10 à oitava, dividido pela essa velocidade que eu quero descobrir. Perfeito? Então, vamos multiplicar cruzado. Então, quer dizer que ficou assim, ó, 0,86 vezes 3, 18 mais 24 vai dar 258 aproximadamente. Então, deu aqui 2,58 vezes 10 à oitava sobre V é igual a 1. Multiplicando cruzado, né? Multiplicando cruzado, o que nós vamos ter? Que V vai valer 2,58 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Então, a alternativa aí, letra C de casa. Né, assim, vocês jamais poderiam marcar a letra A e a letra B, porque nenhum outro meio tem velocidade superior à velocidade da luz no vácuo, que é 3 vezes 10 elevado a 8. Então, a A, impossível. A B também não pode, porque se vocês marcassem a B, vocês estariam falando que o meio do material era igual ao meio do A. Então, quer dizer que essa luz não poderia sofrer desvio, ela teria que sair em trajetória retilínea. Entrou e saiu do mesmo sem sofrer nenhum desvio. Então, a B também não pode marcar. Então, nós ficaríamos aí entre C, D e E. Então, quer dizer que a possibilidade... Eu consigo ver lá não também quais que vocês marcaram. Então, eu consigo saber quem errou e quem marcou E. Então, teve gente que marcou letra A, teve gente que marcou letra B. Então, quer dizer que quem marcou a letra A, então quer dizer que está com dificuldade. Não entendeu que em nenhum outro meio a velocidade da luz será superior a 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Não existe velocidade maior do que essa. Nenhuma velocidade é maior do que a velocidade da luz. Tá? Então, a gente não pode esquecer disso aí. Então, exercício terminado. Aqui é um verdadeiro e falso. Galera, e aí nós temos que fazer vários cálculos aqui, ó. E aí ele fala bem assim, ó, sabendo que as velocidades de propagação da luz amarela em dois meios quaisquer e o ângulo de incidência quando essa radiação sai de um meio e incide o outro, podemos calcular o ângulo de refração. Podemos. Eu já sei as duas velocidades, lembra? O índice de refração, né, aquele Nzinho é a velocidade da luz no vácuo, que é sempre 3 vezes 10 à oitava, dividido pela velocidade da luz nesse meio. Se eu já tenho as duas velocidades e eu tenho um ângulo de incidência, eu consigo calcular o ângulo de refração, sim. O índice de refração absoluto de um determinado meio denso e transparente é obtido dividindo a velocidade da luz desse meio pela velocidade da luz no vácuo. É o contrário, né? Eu divido a velocidade da luz no vácuo pela velocidade da luz nesse meio. É o inverso do que foi dito ali. O índice de refração da luz na água em relação ao vácuo é obtido dividindo a velocidade da luz no vácuo pela velocidade da luz na água, e tem o valor de 1,33. A gente já tem que dividir aqui, né, 225 por 300, 300 por 225 vai dar aproximadamente isso mesmo. Então, vou dividir aqui para a gente só confirmar que o valor é esse mesmo. Deixa eu pegar o calculador para a gente tentar ser um pouco mais rápido. Então, ficou assim, 300 dividido por 225. É isso mesmo, 1,33. O índice de refração da luz no diamante em relação à água tem o valor de 1,81. E como é que eu faço isso de um meio em relação ao outro? Eu vou dividir as duas velocidades. Tá?
Então, cadê o diamante? O diamante é 200 e da água é 225. Então, é 225... Não. O da gasolina aqui é 200. Então, vai ficar assim. 225 dividido por 124. Isso aí, 1,8. O índice de refração da luz da gasolina em relação à água, então da gasolina em relação à água, vai dar 0,88. Da gasolina em relação à água. Não sei se vocês conseguem entender isso, mas deixa eu colocar aqui um pincelzinho para a gente aqui, para que vocês possam entender. Ficaria mais ou menos assim. Deixa eu pegar um pincel. Quando eu falo assim, ó, índice de refração da gasolina em relação à água. Tá, como é que eu vou fazer isso, cara? Às vezes fica pensando, professor, como é que eu faço isso? Então, ó, de um em relação ao outro. Show? Então, o que a gente vai fazer? Ó, o índice da gasolina em relação ao índice da água. Como é que eu calculo o índice de qualquer coisa? Velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz nesse meio. Aí, não sei se vocês estão percebendo, eu tenho duas frações. A gente vai repetir a primeira e vai multiplicar pelo inverso da segunda. Então, eu vou repetir a primeira, multiplicar. Corta, corta, ficou quem? Velocidade da luz da água dividido pela velocidade da luz num gás. Perfeito? Então, é só pegar lá a velocidade da luz na água, que, se não me engano foi 225, e dividir pela velocidade da luz na gasolina. Vamos ver se vai dar 0,88. Aqui, ó. Ó, 225 e da gasolina 200. Não vai dar. Vai dar 1, alguma coisa. 1,125. Dividir 225 dividido por 200. Isso aí, 1,125. Não é, então tá falso. Aí, no fenômeno de refração, os raios incidentes e refratáveis se situam no mesmo lado da normal. A superfície de separação dos dois meios. Vamos ver se é do mesmo lado? Vou desenhar aqui. Ó. Então, aqui é a minha normal. Se o raio incidir aqui, do mesmo lado, seria que tivesse aqui. Não, ele vai para ele vai para cá. Então, quer dizer que não está do mesmo lado, está de lados opostos. Sim? E o seno do ângulo de incidência multiplicado pelo índice de refração absoluto do meio menos denso pode ser igual ao seno do ângulo de refração multiplicado pelo índice de refração absoluto do meio mais denso. Essa tem que ser a verdadeira, né? Já que a última é falsa. Então, eu nem lembro como é que ficou a ordem correta disso aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar o pincel aqui. Então, nós falamos que a primeira é verdadeira, então já corta a letra B. Primeira é verdadeira. A segunda é falsa, a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Então, quer dizer que já cortou a primeira é verdadeira, a segunda é falsa, a terceira. O índice de refração da luz é 1,83, a terceira é verdadeira. Ixi, então aqui está tudo verdadeiro. Agora vamos para a quarta. Primeira, segunda, terceira, quarta. Também é verdadeira. Então matou aqui, ficou a letra D. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Galera, agora essa questão de número 4. Mas questões matemáticas eu não vou cobrar, tá, gente? Só questões teóricas. Deixa eu limpar aqui pra gente.
Em um experimento, um aluno colocou uma moeda de ferro no fundo de um copo de alumínio. A princípio, a moeda não pode ser vista pelo aluno, cujos olhos situam-se no ponto O da figura, e a seguir o copo foi preenchido com água, e o aluno passou a ver a moeda, mantendo os olhos na mesma posição que ele estava, na posição O. Aí agora ele fala assim para a gente, podemos afirmar que... Por que agora ele conseguiu ver? A luz proveniente da moeda sofreu refração ao passar da água por ar, permitindo a sua visualização. Isso é uma verdade. Vamos ver se tem outra melhor. A luz proveniente da moeda sofre reflexão na água? Não. Os raios de luz luminosos emitidos pelos olhos? Não, o menino não emite luz. Ele não é Superman. Então a C está fora. B e C completamente fora. Os raios luminosos emitidos pelos olhos está fora também a letra D. É impossível que o aluno... Então só sobrou para a gente a letra A como resposta correta. Gente, ninguém emite. Já teve, né, no início do século XIV, século XII, as pessoas acreditavam que nós só conseguimos enxergar os objetos porque nós emitíamos partículas dos nossos olhos e com isso a gente conseguia enxergar os objetos. Acreditava-se nisso. Mas isso foi caído por terra. Por quê? Se fosse assim, por que eu não consigo enxergar um objeto, por exemplo, no quarto escuro? Né? 5. Um pincel de luz emergente, um pincel de luz emerge de um bloco de vidro comum para o ar. Então, o vidro está aqui e o ar está aqui, na direção e no sentido indicados na figura. Assinale a alternativa que melhor representa o percurso da luz no interior do vidro. Então, galera, vamos analisar. Nós já aprendemos naquele exercício anterior que o raio incidente e que o raio incidente e o raio refratado estão em lados opostos. Então, automaticamente, isso já me exclui a letra E. A letra E não vai ser, porque a letra E, eles estariam do mesmo lado. Eu vou excluir também a letra D. Por que eu vou excluir a letra D? Porque a letra D é uma incidência perpendicular. Se vocês repararem, o raio está vindo assim, ó, o raio está vindo da esquerda para a direita. Então, não é a E, porque está no mesmo lado que o raio. Esse raio aqui, ó, deixa eu pegar o pincel aqui. Esse raio aqui é o raio refratado. Eu quero descobrir quem é o incidente aqui. Então, não pode ser E, está fora. Não pode ser D, porque se fosse D, teria que sair retinho, que é uma incidência perpendicular. E esse pontilhado aqui é a minha normal. Tá. O índice de refração do vidro, o índice de refração do vidro é maior do que o índice de refração do ar. Então, logo, a luz está saindo de um meio de maior para menor refringência. Então, quer dizer que esse ângulo aqui, tem que ser maior do que o ângulo do raio incidente. Então, B não pode ser, porque B não está sofrendo desvio. Então, B está fora. Então, eu fiquei entre C e A. O A, o ângulo de incidência, olha o meu ângulo de incidência de A, seria tudo isso aqui. O ângulo de incidência estaria maior do que o ângulo de refração. Não pode. Já que ela está saindo de um meio de maior para menor refringência, meu ângulo tem que aumentar. Então, sobrou para a gente a letra C. Pronto. Nossa revisão de Física 1 acabou. Tá? Então, ontem eu me confundi nos horários, eu não mandei essa atividade para vocês. Então, hoje eu vou mandar tanto de ontem e de hoje, é a mesma coisa. Mandei essa atividade para vocês, para que vocês possam aí, tirar um tempinho aí e rever os exercícios. Não se preocupe com a parte matemática. Pode até pular a parte matemática da Física 1. Só analise a parte teórica. Tá? Beleza? Então, agora, nós vamos para a nossa Física 2. Então, o que eu tenho que saber da Física 2? Então, vamos lá para o nosso exercício sobre corrente elétrica. Galera, eu não posso
sair de corrente elétrica sem saber calcular corrente elétrica, né? Eu não posso. Então, um problema nessa questão, até alguns alunos me chamaram no WhatsApp, e acredito que esses alunos que me chamaram, eles não erraram, porque, professor, como é que eu calculo corrente? Corrente é igual a I é igual a I de a intensidade da corrente elétrica é igual a Qzão sobre ΔT. Quem é esse ΔT? É o tempo necessário para passar as partículas eletricamente carregadas. Quem é esse Q? Q nós já vimos lá no anterior, lá no nosso livro 1, que Q, na realidade, é a quantidade de cargas. E ele é o produto entre o número de partículas eletricamente carregadas vezes a carga elementar. Nesse exercício, ele está falando que uma lâmpada fluorescente está passando íons. Ele fala que os íons negativos se deslocam na taxa de 1 vezes 10 a 18. Gente, se eu tenho íons negativos se deslocando, os positivos também estão. Né? Porque aqui não é elétrons, não estou falando de um condutor, estou falando ali de uma solução eletrolítica. Dentro de uma lâmpada incandescente, dentro de uma lâmpada fluorescente, eu tenho um ar ionizado. Então, eu tenho uma solução eletrolítica. Então, quer dizer que se desloca 1 vezes 10 a 18 íons negativos, deslocam a mesma quantidade de íons positivos. Então, quer dizer que o erro maior foi colocar N igual a 1 vezes 10 a 18, e não 2 vezes 10 elevado a 18. Por que 2? Porque eu estou considerando o total de cargas que estão se movimentando. Não se movem só cargas negativas. Se move além das cargas negativas, se movem também as cargas positivas. Vezes a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Aqui vai dar 3,2 vezes 10 elevado a menos 1. Isso é com... Uma outra maneira que teria que fazer disso aqui também, você poderia calcular as cargas positivas, N vezes E. Depois, calcularia o valor das cargas negativas, N vezes E. Aí você usaria só isso aqui. E você calcularia a variação de carga, que seria o positivo menos o negativo. Menos vezes menos não vai dar mais? Então, você teria que somar. Aí você calcularia a variação. Então, a quantidade de carga que passou por lá foi de 0,32 coulombs. Então, agora eu vou calcular minha corrente. Minha corrente vai ser 0,32 dividido pelo tempo. Não é por segundo? Então, dividido por 1. Então, vai dar, letra C, 0,32 amperes. Então, essa questão teve a questão que foi o maior índice de erro. E, provavelmente, o erro foi causado por não multiplicar as partículas elétricas por 2. Então, tome cuidado. Né? No Enem, eu nunca vi cair questões que íons, mas pode cair. Essa questão da FMG é uma questão pegadinha. O cara considera que só os íons negativos estão se movimentando. No caso de uma solução eletrolítica, numa pilha, por exemplo, tanto cargas positivas quanto negativas se movimentam. Diferente quando eu falo de um condutor. Quando estou falando de um fio metálico, lá são os elétrons que se movimentam. Tá? Então, segue o baile aqui. Dois, ao acionar o interruptor de uma lâmpada elétrica, essa se acende quase instantaneamente, embora possa estar a centenas de metros de distância. Isso acontece porque os elétrons se põem em movimento quase que imediatamente em todo o circuito, embora a sua velocidade média seja relativamente baixa. Verdade. Essa velocidade média é chamada de velocidade deriva, e ela é muito baixa mesmo. Eu não estou falando que a velocidade do elétron em torno do átomo é baixa. Não é isso. A velocidade dos elétrons na corrente elétrica ela é muito baixa. Então, a letra B é a resposta correta. 3. Ao estudar situações em que as partículas eletricamente carregadas deixam de estar em equilíbrio eletrostático, passa-se a situação em que há deslocamento de cargas para determinada direção, em um sentido. Esse deslocamento é o que chamamos de corrente elétrica. A corrente elétrica nos condutores metálicos
é constituído de elétrons livres e no sentido oposto ao convencional. Lembra que eu já cansei de dizer, mostrei no simulador que o sentido real é diferente do sentido convencional? Então, quer dizer que os alunos não se atentaram e erraram essa questão. Então, a resposta aqui é elétrons livres e no sentido oposto ao convencional. Letra C é a resposta correta. Também erraram essa 4, e eu cansei de falar que para calcular carga elétrica num gráfico de corrente em função de tempo, é só calcular a área da figura. O que eu tenho aqui? Um trapézio. Base maior, base menor, vezes altura. E isso vai me dar a carga. Então, vai ficar assim, ó, a área do meu trapézio é numericamente igual à quantidade de carga que atravessou esse condutor. Então, quer dizer que a carga vai ser igual a base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Vou jogar na fórmula, então. Qzão vai ser igual a 10 mais 5 vezes 5, que é a minha altura, ó. Isso é altura, ó. Isso é altura. Vezes 5 dividido por 2. 15 vezes 5, 75, não é isso? Dividido por 2, 37,5 coulombs. Acabou. Né? 10 mais 5, 15. 15 vezes 5, 75. Dividido por 2, Qzão vai ser igual a 37,5. Então, essa é a questão número 4. Muito tranquilaça, muito fácil, nada difícil. Show? Mais uma, e a gente deixa eu ver que horas são. E se eu tenho tempo para terminar a última questão do nosso capítulo 7. E aí, a quinta-feira, a gente faz capítulo 8 e 9. 8 e 9. E aí fica faltando só para segunda-feira o capítulo 10 e 11 das que vocês mais erraram. Galera, uma corrente elétrica de intensidade de 16 amperes percorre um condutor metálico. A carga elementar é o número de elétrons. Quer saber o número de elétrons? Primeiro preciso calcular. Então vamos lembrar o seguinte, ó, intensidade da corrente é igual a Q sobre ΔT. A intensidade da corrente é 16 amperes. A carga eu não sei. Só que o tempo foi de 1 minuto, ou seja, 60 segundos. Eu não posso esquecer que tem que transformar o tempo sempre em segundos. Multiplicando cruzado, então a carga que atravessou essa seção foi de 0, 36 com 6 são 3, 960 coulombs. Aqui. Então já sei que a quantidade de carga que atravessou lá foi 960 coulombs. Eu vou pegar essa carga e vou jogar na fórmula para descobrir a quantidade de elétrons que passou por lá. Muito simples. Vai ficar assim, ó, Q é igual a N vezes E, 960 é igual ao número de elétrons, vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, quer dizer que o número de elétrons que passou por lá vão ser 960, dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Aqui vão dar 600, então ficou assim, ó, 600. O 10 a 19 passa para cima, 10 a 19. Ele era menos, troca de sinal. 1, 2 casas para frente, 6 vezes 10 a 21 elétrons. Letra E. Galera, então, por hoje aí, era isso aí que eu tinha que mostrar para você. Oi.
Já é para colocar também no SAS o capítulo 11? Se vocês vão adiantando aí para colocar essa semana aí. Eu vou Tá. pedir mais à frente, beleza? Galera, Uhum. é isso aí, nossa revisão aí até agora. Então já revisamos a Física 1. Não se preocupe com a parte matemática da Física 1. Já revisamos o nosso primeiro capítulo. Então, de corrente elétrica, o que eu preciso saber? Só essa fórmula aqui, ó. I é igual a Q sobre ΔT. E Q é igual a N vezes E. Só isso que eu preciso saber. Eu acho que esse exercício 5 resume basicamente o que eu preciso saber do capítulo 7. Esse exercício 5, não quer dizer que eu vou colocar esse 5. Se você entendeu esses 5, você já resolveu o capítulo 7. Tá ótimo. Só precisa saber disso, mais nada. Tá? E aí, próxima aula, capítulo 8 e 9. Tá, galera? Galera, então bom dia, né? E até quinta-feira, se Deus quiser. Valeu, um abraço.